Olá, alunos! Vamos então a mais um vídeo de resolução de exercícios e dessa vez, probabilidade. No lançamento de dois dados perfeitos, qual a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja igual a 6? Então, vamos ver tudo que esse exercício nos traz. Qual que é o nosso experimento? É o lançamento de dois dados. E qual que é o meu total de possibilidades? Pois bem, 6 elementos do primeiro dado com 6 do segundo dado. Isso me dá 6 vezes 6, 36 elementos no meu total de possibilidades. E qual que é o meu conjunto evento, né? O que me interessa, meus casos favoráveis? Pois bem, é o conjunto onde a soma dos resultados é igual a 6. Ou seja, 1 no primeiro dado e 5 no segundo, tirar 2 e 4, 3 e 3, 4 e 2, 5 e 1. Quantos elementos tem esse conjunto? Tem 5 elementos. E relembrando, probabilidade é dividir o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Então, eu tenho aqui, meus casos favoráveis são 5 elementos, meus casos possíveis, 36 elementos. Isso me dá, dividindo, aproximadamente 0,1388, que passando para porcentagem, né, multiplicando isso por 100, 13,88%. Vamos a mais um exercício. Considerando todos os divisores positivos do número 60, determine a probabilidade de escolhermos ao acaso um número primo. Então vamos ao nosso total de possibilidades. Quais são todos os divisores do número 60? Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Uma dica para quem quiser encontrar esses números de forma mais fácil: você fatora os 60 em números primos e vai fazendo associações entre os fatores, tá? Mas, enfim, o que são números primos? Números primos são aqueles números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o menor número primo é o 2. O 1 não é considerado primo. O 2 só é divisível por 1 e por 2. O 3 só é divisível por 1 por 3. O 4 já não é primo, porque o 4 é divisível por 1, por 4, mas também é divisível por 2. E o 5? 5 é divisível por 1 e por 5. Todos esses outros números aqui, ó, possuem outros divisores, ou seja, eles não são primos. Os únicos números primos aqui são 2, 3 e 5. Então, nosso conjunto evento é 2, 3 e 5. Qual que é o nosso número de elementos do nosso total de possibilidades? É 12. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. E qual que são o nosso número de casos favoráveis? 3, que é o 2, o 3 e o 5. Então, qual que é essa probabilidade? Dividir o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Você me dá 3 sobre 12, simplificando, é 1/4, passando para o decimal, 0,25, e passando para a porcentagem, multiplicando por 100, 25%. Vamos a mais um caso. Em uma prova de 10 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada questão, é aplicado na Escola Quintino Vargas, e um aluno decide chutar todas as respostas. Qual a probabilidade deste aluno acertar todas as questões? Então imagine que o aluno pega e vai chutar todas essas questões, não tem conhecimento algum ali da prova, enfim, não estudou, e vai chutar todas. Qual que é o nosso total de possibilidades? Pensa, para a primeira questão, eu tenho quantas alternativas? 5. Para a segunda questão, 5. Só dessas duas aí, 5 vezes 5, teria 25 possibilidades. Com a terceira questão, 5 alternativas também. Multiplicando as 3, 5 vezes 5 vezes 5, já teria 125 possibilidades. E com a quarta questão, 625. E isso eu vou multiplicar 5 vezes 5 vezes 5, 10 vezes, porque eu tenho 10 questões. Então, 5 elevado a 10, isso me dá 9.765.625 gabaritos diferentes para uma provinha de 10 questões com 5 alternativas cada questão. E quais são meus casos favoráveis, né? O que me interessa, o gabarito certo? Gente, é um gabarito apenas. O nosso evento é 1. E o nosso total de casos possíveis é 9.765.625. Então, qual seria a nossa probabilidade? Número de casos favoráveis, 1.
dividido por esse número gigantesco que são nossos casos possíveis. Isso vai me dar em decimal 0,2 tanto de 0,1024. E isso em porcentagem, né? A chance de você tirar total em um teste de 10 questões que você não sabe nada e vai chutar todas as questões com 5 alternativas cada questão é 0,0001024%. Então acredite, aluno, se em uma prova você não sabe nada e de repente você tira total, eu vou acreditar por probabilidade que você colou. Brincadeiras à parte, esse fica sendo o nosso segundo vídeo dessa semana e bons estudos!